Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para falarmos sobre fundos de investimento, fundos imobiliários, enfim. Ele que entende muito e é de um canal muito especial. Seja muito bem-vindo novamente aqui, Daniel Campos, ele que faz parte aí do Vai pelos Fundos, junto com o Bernardo. Bernardo, já fica um recado aqui, espero você também venha e converse conosco, é sempre um prazer ter vocês aqui. Daniel, gostaria que você se apresentasse para ainda quem não te conhece, né? Nessa breve introdução que eu fiz. E aí sim, vamos falar que esse mercado, desde setembro, outubro do ano passado, não para, né, Daniel? Com certeza, não. Primeiro quero agradecer o convite, né? Você sabe, amiga, que nem a gente estava conversando aqui antes, né? Que a gente super admira o seu trabalho, sua resiliência, que não é algo fácil, é algo super desafiador, né? E manter essa qualidade, essa conexão que você tem com várias pessoas no mercado, isso aí ainda é mais desafiador ainda. Então a gente fica muito feliz com o convite. Bem, rapidamente, meu nome é Daniel, sou um dos sócios do Vai Pelos Fundos, um canal que fala, como o próprio nome já diz, né, amigo, já é bem sugestivo, de fundos imobiliários, mas a gente também ali abraça também os FIAGs, os FINFRAs, que é isso, né, são um conteúdo que a gente acredita que vai fazer muito bem ainda, já faz, mas vai fazer ainda muito mais bem para o país, como uma fonte de renda extra para os brasileiros, para as brasileiras, já está fazendo, como eu disse, a gente já tem um crescimento super legal, super especial, mas a gente está aí fazendo nosso trabalho de formiguinha, né, amigo? Você também faz esse trabalho para ir convencer de pessoa a pessoa a investir melhor. E em um país como o Brasil, tem pouquíssima educação financeira, é um super desafio, mas a gente vai vencer, a gente vai ali continuar, né, na nossa missão e a gente está crescendo, graças a Deus. A gente está ali conseguindo impactar um pouco mais de pessoas, né? E a gente não vai parar, não. A gente vai ali, espero, né, ficar por muitos anos ainda, se Deus permitir, né, ter saúde pro resto da vida, né, amigo? Fazendo ali o que a gente gosta, que é ajudar as pessoas a investir melhor e viver melhor, né, no final das contas. Exatamente, né? Você falou um ponto muito importante, né? Educar financeiramente as pessoas, esse país aí, e incentivar eles a investir, a entender a preciosidade que é a renda passiva, a importância de ter essa renda passiva, de não depender pura e simplesmente do Estado e também não cair em armadilhas, né, amigo? Que ultimamente é o que mais a gente tem visto, infelizmente, impactando não só a pessoa, mas a família, né? Então é importante trilhar esse caminho aí positivo para que mais pessoas aí encontre uma luz no fim do túnel e tenha uma vida digna, plena e financeiramente aí, sustentável nesse país que não é fácil, né, amigo? Se não me engano, foi só ano passado que tiveram perdas de mais de 20 bilhões de reais, 23 bilhões de reais em jogos de azar, né, como o Tigrinho. Tive pessoas tirando, inclusive, dinheiro do Bolsa Família, que em teoria seria algo para alimentação, né, subsistência ali básica, jogando no Tigrinho, pessoas é, endividadas, no endividamento das famílias também super alto, em uma taxa super alta, né, a gente acabou de aumentar 100 bips aí, o Copom aumentou 100 bips, foi para 14,25%, que é muito louco, né? Assim, o Brasil é um dos países com juros reais, né, aqueles acima da inflação mais altos do mundo. Então a gente vê que realmente ser brasileiro não é fácil. Nem comecei a falar da inflação. A gente vê não apenas carnes premium, picanha, etc., que nem o pessoal brinca aí na internet, mas até mesmo ovo, né? Até ovo, até os alimentos mais básicos são super caros, com aumentos super consideráveis, né? Aí tem energia elétrica, materiais educacionais também acabaram impactando bastante na inflação aí de fevereiro. Então a gente vê que realmente está um desafio. Então a educação financeira ela entra quase como uma luz no fim do túnel para as pessoas entenderem um pouco mais sobre economia, né? E como eu disse, né? Assim, tudo está conectado. Tudo que eu falei aqui agora estava conectado. E a educação financeira é a única proteção que a pessoa tem contra, né, o dinheiro dela ir embora, né? Como diria, dinheiro na mão é vendaval. Então, realmente, a gente faz um trabalho que eu acredito, é um trabalho desafiador, mas que é muito importante, né? Que mais pessoas façam, inclusive, né? Que mais pessoas façam esse trabalho aí de formiguinha, que é super importante. Exatamente, né? É uma coisa muito importante que o brasileiro acaba não se atentando por desconhecimento, que é o poder de compra, né? E como a inflação ela corrói esse poder de compra.
Então, se você ganha 100 e você gasta 50 hoje, não será os 50 no próximo mês. Será 60, será 70, enfim. Então é importante entender o quanto que é necessário se educar financeiramente para você se proteger, né, nessas situações macroeconômicas e de também entender como que ela afeta, né, o dia a dia, seja meu, seja seu ou seja de qualquer um que esteja assistindo esse episódio. Perfeito, é isso. Então vamos falar aqui sobre o que a gente gosta e vamos tentar ali agregar um pouquinho para quem está assistindo, né? Bora lá, vamos falar sobre um tema que surge bastante dúvida, né, amigo? Como que a alavancagem ela impacta a performance, seja de um fundo imobiliário, seja de um FIINFRA, seja de um FIAGRO, e quais as métricas, né, para acompanhar e avaliar esse impacto? Que assim como a gente falou, né, em relação ao poder de compra, como que a alavancagem ali ela impacta nos fundos de investimento? Que legal, né? Já começando aí com uma pergunta super interessante, super técnica e super relevante, né, no final das contas, e a gente vê que tem muitos fundos imobiliários que foram incrivelmente prejudicados pela alavancagem, né? É engraçado, né, amiga, assim, como que é importante as pessoas entenderem o que é um fundo imobiliário, que eu acho que as pessoas não entendem, né? A gente fala para vários públicos, não apenas no Vai Pelos Fundos, mas também nos canais que a gente tem parceria, como o próprio Funds Explorer, fi.com.br. E é muito interessante que às vezes as pessoas vão lá fazer algumas críticas dos fundos imobiliários, sabe? Parecendo que a pessoa não entende direito o que é o produto, né? Que é um produto de renda. E ele é um produto de renda pela própria ideia dele, né? Assim, pela legislação, inclusive, ele tem que distribuir 95% do resultado caixa dele de 6 em 6 meses. Os FIAGs e os FINFRAs são um pouco diferentes, mas a gente vê que o mercado ele vai meio que se aproximando, né? Os três vão meio que se aproximando ali, tanto o imobiliário, quanto o agro, quanto o infra. Seja pela lei ou seja pela própria, digamos assim, rotina do mercado, né? A gente vê que vários FIAGs e FINFRAs pagam todos os meses. E aí é muito interessante que as pessoas não entendem que são fundos de renda pela própria estrutura deles, né? Os próprios fundos imobiliários. E aí que entra a questão dessa discussão toda da alavancagem, que é super relevante mesmo. Porque, diferentemente, por exemplo, lá dos REITs, que você sabe, inclusive, muito mais do que eu dos REITs, que já tem uma estrutura mais empresarial mesmo, né, de alavancagem super alta, e diferentemente dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos, quando chega a 5% de taxa de juros lá, o pessoal fica com o cabelo branco aqui, grisalho, que nem o meu, e aqui a gente está com quase 15%, podendo chegar a 15%, né, olha só como que é tão diferente, né, as estruturas. E que nos fundos imobiliários, como tem essa estrutura de distribuição de renda mesmo, que eu acho incrível, que eu acho muito boa, por sinal, tá? Parecendo que estou criticando, mas não estou, eu gosto dessa perspectiva de receber renda todos os meses, né? Eu acho que o brasileiro gosta disso, acho que o investidor gosta disso, inclusive, né? Mas nisso aí você dá uma certa travada se você não fizer uma alavancagem muito boa. Vou dar 2 exemplos aqui para dar uma comparação, né? De um lado, a gente tem o TRXF11, fundo de renda urbana, super famoso, né? Inclusive, a gente fez uma live recente com eles lá da TRX, lá no Funds Explorer. A gente já fez 2 lives com eles lá, né? Do TRXF e do TRXY. E eles fizeram lá no TRXF uma super alavancagem, super interessante com o TRXB, né? Dentro do fundo. Eu falo que foi uma das engenharias de alavancagem mais interessantes que eu já vi, né? Poxa, incrível, né? Assim, eles conseguiram dar uma turbinada super legal no resultado do fundo, que valeu super a pena para os cotistas, né? E a gente acompanha desde aquela época, que a galera falava, nossa, mas e a alavancagem? Eu falava, gente, olha que interessante essa alavancagem aqui. Eles são super casados de indexadores, né? Já entrando um pouco mais na parte mais técnica, né? Mas a gente tem indexação X e o contrato também é X, né? Agora, vamos olhar o exemplo do CPTS, né, que agora teve essa super mudança, agora virou um fundo muito estratégico, tem um histórico super interessante do CPTS, tá? A Capitânia, histórico super interessante no crédito, CPTI, CPTR, CPTS, né? Ou seja, uns 3 ali, tipos de fundos. Só que eles fizeram essa alavancagem descasada, né? Por exemplo, você pega uma alavancagem em CDI e faz contrato em IPCA, por exemplo, né? Ou seja, você pega ali, segue a taxa Selic e do outro lado você segue a inflação. Se um dá uma desconexão na outra, o fundo vai prejudicar, que foi o caso do CPTS, né? Inclusive, abertamente, eles falaram, né, que, né,
poderia ali ter refletido melhor, talvez, né, no caso, sobre o resultado, isso impactou o resultado do fundo. Né? Então, olha só, duas alavancagens, né, tudo bem que um é um fundo que era mais de crédito, né, agora virou multi-estratégia, e outro de renda, super diferentes, né? Mas duas alavancagens com resultados completamente diferentes, né? Então, como é que você olha, né, entrando na pergunta, assim, sobre a alavancagem e sobre o que você olha na alavancagem, né, se ela é interessante, se não. Com toda certeza, são esses casamentos, esses contratos, né? Se faz sentido aquela alavancagem, por que esse cara está fazendo essa alavancagem? Faz sentido, não é? O TRXF fez. No CPTS, não tanto. Né? E qual que é o percentual dessa alavancagem? Isso aí vai inviabilizar o fundo? Ou eles têm alguma perspectiva ali de reduzir ao longo do tempo? Outro exemplo, o HSML 11, né? Um fundo que tem essa estratégia de shoppings mais majoritários, né? De pegar ali de administração talvez um pouco mais de controle, né? Estratégia oposta, por exemplo, do VISC 11 lá da 20, né? O VISC 11 você sai distribuindo participação com tanto de shopping, você tem essa diversificação, e HSML não, você dá aquela concentração ali, aí você entra numa alavancagem maior, ligada ao CDI mais 2, salvo engano, né? Ou seja, 17% de taxa ao ano, né? Super alto. Só que eles estão nessa perspectiva de diminuição, né? Nessa perspectiva de diminuição. Então, esse assunto de alavancagem, tem a galera que entra lá pro lado, tipo assim, a FII não deve ter alavancagem. Isso é a maior besteira também. É lógico que o mercado imobiliário tem alavancagem, isso aí é super natural. Mas também não pode ser um REIT, né? Então, você tem que olhar o tamanho dessa alavancagem, se ela faz sentido naquele fundo, e os indexadores, né? Talvez se eu fosse resumir, eu iria para esse caminho, não sei o que você acha, qual que é a sua opinião sobre isso? Não, eu concordo contigo que há casos e casos, né? Não podemos Exato. generalizar essa questão aí em relação à alavancagem. O que você deve observar é o que você falou. Ela está casada realmente, né? Ou seja, indexadores. Ah, mas o que é isso? Como é que eu vou ver? Eles vêm trazendo um relatório, né? Olha, nós temos uma dívida em IPCA e nós temos uma obrigação em CDI. Opa, esse negócio tá, né? Eles não andam juntos, né? O IPCA, ele é mais consistente. O CDI já é mais volátil, se a gente for colocar ali em termos de mercado, né? Ou seja, a cada 45 dias ele muda, então é algo de curto prazo. Já o IPCA já é um pouco mais de longo prazo. Então, essa é um ponto que volta e meia também eu recebo essa pergunta em relação, principalmente ao TRXF. Ah, mas e a alavancagem deles até que diminuiu, né, do que era naquele começo. Mas ela está bem amarrada contratualmente. Diferentemente de outras alavancagens que a gente acabou vendo ali, que totalmente descasada. Era um momento que eles acharam, né, que ela ia ficar num patamar e que de setembro para cá a gente viu que o céu é o limite para ela, né? Esperamos que, né, até o final do ano e com toda essa movimentação internacional, faça com que ela acabe ali abaixando. Mas, porém, contudo, todavia, não tem como a gente adivinhar, mas sim se proteger e ver que resultado que essa alavancagem vem trazendo, né? Que resultado está trazendo para o fundo? Está dando uma consistência, o fluxo, né, de rendimentos está mais constante, aumentou, diminuiu? O que realmente aconteceu ali depois que foi feita essa alavancagem? Então, tudo isso, não só o percentual que você olha, mas o casamento dos contratos e o resultado que isso trouxe. Opa, não foi tão positivo, então tem alguma coisa ali no meio que não foi interessante. Mas, em compensação, se trouxe resultado, então, opa, legal. Continue assim, trazendo resultado para a gente. Show de bola, perfeito. E, amigo, quais são os sinais de que um fundo pode enfrentar um problema? Independentemente aí de alavancagem, que esse já é um ponto que pode trazer, né, uma dorzinha de cabeça, se não for bem estruturada, mas quais são os sinais ali de um fundo pode enfrentar problemas de liquidez? E como que isso afeta o pagamento de rendimento aos cotistas? Que é outra pulguinha que os investidores ficam ali pouco avesso, né?
Com toda certeza. Assim, quando a gente fala de liquidez e problemas em específico, o fundo ele já vai dando certos sinais, né? Assim, nunca é na mesma hora, assim, já vai dando ali umas bandeirinhas amarelas, que chega às vezes ali na bandeira vermelha, né? Quando a gente fala em termos de liquidez de fundo, né? Ou seja, de pagamento, fluxo de caixa, o que a gente pode olhar com toda certeza se o fundo é de crédito, ou seja, se você investe em renda fixa, com toda certeza, se a gente olha lá na carteira do fundo, e a maioria deles olham, né? Como que tá ali esse fluxo de caixa, assim, ó. Poxa, tá inadimplente, tá com waiver, né? Ou seja, tá ali já respirando um pouco mais com dificuldade aquele crédito, e com toda certeza o percentual da carteira dele, né? Talvez até mesmo antes de dar qualquer problema, já seria interessante o investidor já dar uma olhada. Quando ele olha aquela carteira daquele fundo ali de renda, por exemplo, pode ter alguma coisa a mais de 10%, porque se tem, quando der problema, ou se der problema, né, e crédito, muitas das vezes vai dar problema mesmo, né? O pessoal fala, nossa, e tal, o problema, fala, assim, né, assim, tudo tem risco nessa vida. E é por isso que o gestor ele tem que dar aquela diversificação a mais. Então, poxa, tem menos de 10% daquela operação e tem uma ou várias operações de um mesmo credor, ou de um mesmo devedor, perdão. Né? Assim, às vezes ali está em 5% em uma operação, mas quando você soma ali no mesmo devedor, tem 15, 20%, né, do patrimônio líquido do fundo. Então, antes mesmo de dar problema, já é legal você dar uma estudada no relatório gerencial que a gente estava conversando antes, né, que o pessoal às vezes não lê. Quando dá problema, aí sim você já fica aquela pulga atrás da orelha, né? Poxa, tá começando ali algum indício de waiver, né? De talvez de dar uma respirada um pouco mais de dificuldade, até chegar na inadimplência ou até mesmo realmente lá no problema, né? De ter que usar o seguro do carro, digamos assim, né? Que é usar ali as garantias. Que aí a gente vê o quanto que é importante as garantias, né? Que é como eu tô brincando aqui, que é um seguro de carro mesmo. Você nunca quer usar. Mas se você bater o seu carro, aí você quer ter o seguro de carro. Isso a gente viu um grande desafio lá nos Fiagos, né? Ou seja, a dificuldade dos gestores, ali no inicinho, produto super novo, né, 2021, de fazer essa estrutura ali. Poxa, como é que eu faço essa estrutura de garantias aqui? É um desafio, é diferente, né? E também, obviamente, além dessas questões de liquidez financeira, digamos assim, tem a liquidez de negociação do próprio fundo também, né? Que vai quase que nesse mesmo caminho, assim, no sentido de, cara, você quer entrar ou sair de uma posição, é legal você estudar de forma mais rápida os fundos mais líquidos também. Né? Então tem a liquidez financeira e tem a liquidez da negociação do próprio fundo, né? O fundo ele tem profundidade, ele tem vários investidores, você consegue entrar ou sair da posição, vender ou comprar mais rápido, digamos assim, transformar em dinheiro, né, mais rápido. Então, esses dois lados, eu acho que o investidor ele deveria olhar bastante. Né? Poxa, olha lá de onde que está vindo esse dinheiro. E tá interessante isso? Ou tá com waiver, né? Assim, waiver, para quem não sabe, ali é quase que uma negociação da dívida para não dar um calote total, né? Ou seja, o credor é o fundo falando, olha, devedor, respira um pouco aí depois a gente conversa de novo, né? Aí tem vários tipos aí de waivers, né? Até, como eu disse, né? O devedor ficar inadimplente mesmo ou dar o problema total de ter que usar a garantia, que a gente vê acontecendo bastante. E tem esse outro lado. Prefira, né, especialmente se você está iniciando, investimentos mais, talvez, mais estruturados, mesmo com mais musculatura, né? Fundos com mais musculatura. Porque se você investir nesses fundos menores, ok, pode fazer sentido para muitas pessoas, mas talvez com uma carteira também já mais estruturada, uma carteira bem pensada, fazendo ali uma escolha de estratégia, né? Então talvez esses dois pontos seria legal fazer a reflexão, né? Especialmente se o investidor for um investidor iniciante. Aí quando toda certeza, né, ele tem que olhar com um pouco mais de carinho para essas operações, se tem ali uma bandeirinha amarela, algumas bandeiras vermelhas, aí melhor ficar reflexivo. Exatamente. Um dos indicadores, né, fora ler o relatório gerencial, fora ali entender a estrutura do fundo, quem que é a gestão, olhar um histórico para ver como que ele passou, se ele é um fundo um pouco mais antigo e tem um histórico interessante,
para você ver como que ele enfrentou momentos desafiadores, né? Mas um dos indicadores mais quantitativos, ou seja, com dados, com números, é a liquidez, né? Ou seja, se der alguma coisa e eu perder o fundamento num determinado momento, eu consigo sair rápido dele ou eu não vou conseguir? O que, que vai acontecer? Então, ele é importante. E outro que você pontuou muito bem é a questão financeira, né? Concentração, né, de ativos por devedores e quanto que isso acarreta caso tenha ali um default, né? Ou seja, você não o devedor não consiga pagar, né? Lembrando que é muito interessante ter uma taxa de juros alta, mas para o lado do devedor ele vai ter que pagar um prêmio maior e não necessariamente ele consiga honrar essa dívida. Então é importante estar olhando o outro lado também, se aquela dívida não está com um indexador muito alto, né? E por isso, se ele estiver muito concentrado, né, já é um alerta ali também importante para estar observando que se acontecer algum problema, ele vai ser bastante impactado, como vimos aí alguns fundos serem impactados, né, amigo? Acho que você falou tudo. Não existe almoço grátis, né? Então você tem uma taxa muito alta ali. O que está por trás dessa taxa? E muita gente, infelizmente, perdeu muito dinheiro por causa disso. Vou dar nome aos bois, né? Mas fundos muito famosos, com umas taxas super interessantes. Só que o que estava por trás daquilo ali, né? Era um crédito de alto risco que deu problema, não apenas em um, né? Mas vários fundos. E muita gente perdeu muito dinheiro por isso, com pouca diversificação, inclusive, né? As pessoas às vezes colocavam muito dinheiro em um fundo só. E aí, às vezes, era uma economia de uma vida, né? Dezenas de milhares de reais, 100 mil, por aí vai. E realmente é muito triste, né? A gente que trabalha com isso, ver esse tipo de coisa impactando negativamente a família das pessoas, a gente fica bastante reflexivo com isso, né? Muito negativamente, inclusive. Exatamente. Por isso é importante estar olhando esses sinais que, na verdade, são indicadores ali que é para você estar observando, né? PVP, liquidez, número de cotista, o próprio PVP, não só o valor patrimonial, né? Ou seja, o patrimônio do fundo, mas também o PVP. Então, tem alguns indicadores, claro, que não são excludentes, eles são includentes, ou seja, eles se incluem junto com uma leitura do relatório, gestão e tudo mais, mas você tem que ficar atento e você ir buscando, se é iniciante, aqueles que são os maiores, para você ir colocando um pezinho e entendendo como é que funciona a sistemática, né, amigo? Perfeito. É exatamente isso. No cenário atual, e a gente sabe ali, como eu estava falando no começo da nossa conversa, né, que 2024 não foi um ano assim que se desenhou como se imaginava, né? No começo tinha uma perspectiva super positiva, muito interessante, e né, ali outubro, novembro, dezembro, se desenhou aí uma alta, né, da taxa de juros. Tanto a alta como a baixa acaba influenciando, né, a atratividade desses fundos e a valorização das cotas no longo prazo. Como é que você avaliou ali 2024 e tem visto, né, 2025? Sim, com toda certeza, né, amiga? A gente viu um ano meio que realmente, assim, deixa a gente, né, assim, como eu estava brincando antes, reflexivo mesmo em relação à estrutura econômica do país. Nem vou falar país, né? No mundo inteiro. A gente acabou de ver aqui o tarifaço lá do Donald Trump, que impactou o mundo inteiro, né? A gente fez até um vídeo lá no canal sobre isso. Então, realmente, é um momento de oportunidades, de oportunidades, não apenas no Brasil, mas eu sei que você gosta também de falar de investimentos no exterior, mas no mundo inteiro, né? Assim, impressionante, né? A queda que a gente teve em algumas big techs, né? Norte-americanas, assim, quase que ainda no single digit, mas quase no double digit, né? Quase 10% de queda, super alto, assim. E que nos fundos imobiliários a mesma coisa, né? Talvez mais impactado pelos juros futuros, mas também pela taxa Selic, claro. Né? E o mais interessante é que hoje os fundos imobiliários são super mais estruturados, né? Do que quando eu comecei lá atrás.
né? Assim, eu comecei a investir em ações em 2016, também uma baixa lamentável também na época. Depois, logo em seguida, comecei a ir em fundos imobiliários ali, por volta de 2018, por aí. E hoje em dia, né, 7 anos depois, muito mais estruturados, né? A gente vê fundos como HGLG gigantescos, não apenas fazendo a renda, né, da estrutura de renda, mas também se desenvolvendo, né? O fundo que tem que distribuir 95% do caixa, ele consegue ainda assim desenvolver galpões logísticos gigantescos, né? Fundos multibilionários, não apenas o HGLG em termos de logística, a gente vê shoppings também. Antigamente, né, amiga, o pessoal falava, fundo imobiliário só tem shopping ruim. Caramba, hoje em dia a gente pega um XPML da vida, Cidade Jardim, Catarina, né, enfim, shoppings mais incríveis, premium, e não apenas em termos de classe social, mas também de faturamento. Né? O próprio XPML estava dando um exemplo. Eu tenho um Shopping Estação, que é aqui perto de casa, eu passo muito nele, ou seja, que tem um faturamento super interessante, pelo menos de movimentação. Né? Então a gente vê shoppings com indicadores operacionais super legais, super estruturados, galpões logísticos, renda urbana, né, varejo, com preços super descontados, super descontados, né? Fundos de renda fixa, fundos de tijolo. Então, hoje é um dos melhores momentos, para não dizer o melhor aí dos últimos 7 anos, né? Assim, para investir, sem sombra de dúvidas, né? De olhos fechados, assim, eu falo isso com toda tranquilidade. Quem investir hoje em bons fundos, né? Não precisa ficar investindo em fundo bomba, que aí é melhor nem investir, pega lá e coloca no taxa Selic mesmo. Mas quem investir em bons fundos vai fazer um excelente negócio. Às vezes eu olho, seja até Fiagro também, FINFRA, né? Às vezes eu olho e falo, caramba, né? Assim, o que é isso aqui? A taxa tá lá nas alturas, né? Para quem investir agora vai fazer um excelente negócio, fundos super estruturados, super grandes, né? Às vezes, como eu disse, mais de bilhão de patrimônio líquido, pagando uma taxa, fala assim, caramba, assim, loucura, né? Acontece no Brasil esse tipo de coisa. Então, com toda certeza, acho que esse é o melhor momento dos últimos 7, 8 anos para investir, assim, de olhos fechados, né? Super estruturados, mercado muito mais desenvolvido. O problema é que o país é isso, né? O país é média de juros 10%, 11%, agora está chegando aos 15%. Então, aqui, investidor que não investe em renda, né, assim, ou ele é um gênio, assim, consegue definir os ciclos como se fosse ele quase que um futurologista mesmo, né? Tem um timing muito bom, né? Um cara que tem um timing ali, consegue fazer assim, swing trade de forma interessante e tal, ou ele faz, que nem o que eu gosto, investe em renda, ações de renda, estratégia própria do Luiz Barsi, né, gigantesco, cara, ou fundos imobiliários. Assim, então, acho que o Brasil, tanto é que o Luiz Barsi hoje, sei lá, ganha o quê? 60 milhões de reais de dividendos por mês, né? Assim, ele fala mal de fundos imobiliários, eu discordo dele nisso. Esse cara é incrível, né? Assim, e foi com ações de dividendos. Porque renda, né? Faz muito sentido renda no Brasil. E fundos imobiliários, mesma coisa. Agora é o melhor momento para mim, nos últimos 7, 8 anos aí, para investir. Exatamente, né? É você aproveitar justamente esses períodos de ciclo, né? Virou a curva futura de juros, a gente já entende que ela é inversamente proporcional ali aos fundos imobiliários, FIAGROS, FINFRAs, enfim, todos eles acabam ali sentindo, né, na pele. Então, é um momento de oportunidade, né, ou seja, sabe-se que vai haver ali aquele fluxo, né, de pessoas que vão sair e, consequentemente, ali vai oportunizar os fundos ali de você comprar barato, né, e receber ali uma taxa muito interessante. E claro, não só fundos de investimento, mas também ali a questão de ações. Concordo plenamente com o que você falou e Barsi está certíssimo nesse aspecto. Também discordo dele em relação aos fundos de investimento. E os FIAGROS? O que você sentiu ali em 2024? Tivemos ali situações adversas, né, RJs, Sim. que espantaram um pouco os investidores, já que os FIAGROS ele vinha numa ascendência, numa crescente muito grande, né? Até surpreendente frente ali o primo FII, né? E o FIINFRA, né? Que também, né, em 2024 veio ali crescendo até um número, né, de fundos existentes criados ali.
Mas como é que você sentiu os fiagros? Que é um tema que volta e meia ali também surge, né? Tem alguns analistas que gostam, tem outros que já não gostam, aí fica aquela coisa. Mas e para você, Daniel, o que, que você sentiu a respeito do mercado? Sim, é um tema super polêmico, né? Assim, eu acho que hoje Uhum. a gente é um dos poucos que defende, assim, né? Vai à luta pelo produto, fala assim, olha, esse produto que é bom, porque realmente a gente vê grande parte falando mal mesmo, assim, simplesmente falando mal, ponto. Na nossa visão, não faz sentido nenhum falar mal de Fiagro como um todo, né? Que nem, sei lá, olha a ação das lojas americanas, olha lá, 12 pessoas sendo indiciadas pelo Ministério Público, olha só como é que a ação é péssima. Não é isso, não é isso. É assim, você tem uma loja americana, você tem uma VEG, tem uma PetroRio. Fiagro é a mesma coisa. É isso que eu estava até quando eu estava falando de você, com você sobre a taxa, umas taxas, o que eu estava refletindo era inclusive em um ou dois Fiagros que eu estava refletindo, também Fintra também. Caramba, né? Esse Fiagra aqui super estruturado, grande pra caramba, gestora tranquila, pagando pra caramba, né? Assim, tá voando. Assim, já conversei com o analista que ele fala, nossa, eu queria investir em outra coisa, mas esse Fiagra tá tão barato, só consigo investir nesse negócio. Então, os Fiagros em 2024 tiveram esses desafios também, RJ, que é fogo, né? Porque acaba, às vezes, você pega o percentual ali de problema, 3%, 4%, mas isso dá um volume de notícia ruim e tudo mais, aí isso acaba as pessoas ficando de fora, assim. Mas não faz sentido duvidar do agro brasileiro. Inclusive, até falei isso no vídeo que a gente fez lá sobre tarifaço, né? Tem analista importante que fala que o Brasil, em termos de perspectiva relativa, ele vai se beneficiar nas commodities como soja, milho, né? Porque a gente vai ser taxado menos, pegar ali 10%, né? Enquanto outros países que estão mais nessa guerra comercial com os Estados Unidos vão ser taxados muito mais. Né? Hoje eu estava vendo que eu acho que a Suíça vai ser taxada, sei lá, 30%, não sei, né? Depois eu tenho que conferir esse dado. Mas esse 10% eu sei mesmo porque eu estava fazendo vídeo sobre isso ontem, né? Por aí, não sei. Mas olha a potência do agro brasileiro, né? É surreal, assim, a gente realmente, o pessoal brinca, é o celeiro do mundo. Então, o que tem que acontecer mesmo, né? Assim, realmente essa melhoria da estrutura de governança, da parte dos produtores, da parte das todas as cadeias, toda a cadeia do agro, né? Antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, né? Seja produtor mesmo, a galera que vende insumo, a galera da logística, né? Todas essas três aí, os três elos que a gente chama, né? O elo do agro, né? Mas não faz sentido duvidar do agro no Brasil. Em 2025 é a mesma coisa, né? Inclusive com toda essa polêmica internacional aí, o Brasil inclusive vai ser beneficiado, relativamente falando, né? Assim, relativamente falando. Então, para os fiagros, eu vejo que é realmente um produto que vai continuar crescendo. Deu uma pequena queda de número de investidores, mas a gente tem que lembrar que é um produto de 2021, né? A gente está em 2025, né? Tem 500 mil investidores. 500 mil investidores. É um produto de 2021. Nossa, olha o crescimento, né? Surreal. Aí teve essa queda, tem essa depuração, né? O professor Baroni fala muito sobre depurações, né? Ou seja, quem tem que investir vai continuar e quem não tem vai sair, né? O que eu fico triste com isso e com os fiários e com os fundos imobiliários é que nos parece, isso foi até numa live com o Thiago Reis que a gente fez, que o Thiago até me falou um dado que eu não sabia, que nos fundos imobiliários, inclusive, quem está ficando mais é quem tem acima de 100 mil reais e quem está saindo é quem tem abaixo de 100 mil reais. Né? Ou seja, é agora que o pequeno investidor que tinha, ou seja, né, comparativamente com quem tem mais de 100 mil reais investidos, que tinha que dar uma turbinada. Poxa, agora é minha hora, né? Na verdade, não. Na verdade, a gente vê a diferença da mentalidade. O cara que tem mais de 100 mil reais, o cara que provavelmente já tem um certo conhecimento um pouco maior, né? Aí eu falo, caramba, né? Agora que eu vou aproveitar mesmo, assim. Então, isso me deixa um pouco triste, né? Esse outro lado da moeda. Ou seja, quem precisaria mais ter esse conhecimento, essa ferramenta, não está tendo, está saindo. E quem já tem essa ferramenta, né, está aproveitando ainda mais, vai crescer ainda mais, tenho certeza, toda certeza absoluta, né? Então, sobre os fundos imobiliários, sobre os fiagros, é a mesma coisa dos fundos imobiliários.
super acredito, e os FIAGROS é a mesma coisa, né? Vai melhorar a parte corporativa, tenho certeza, né? Tem muita estrutura familiar, mas você vai desenvolver, os FIAGROS vão ser importantes, inclusive, para o país como um todo. Os FIAGROS vão ser importantes para o país como um todo, que nem os fundos imobiliários estão sendo, e a gente já vê ali as bancadas fortes, né? Não deixando passar as taxações, por exemplo, né? Os impostos a mais, por aí vai. Ou seja, fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRA, eles vão ser importantes, e já são, para o desenvolvimento das pessoas no Brasil. Não sei se você sabe disso, André. O professor Baroni também que falou isso para a gente. Ele fez uma entrevista lá com o pessoal lá da HGLG. O HGLG emprega 1.000 pessoas nos desenvolvimentos que eles têm. O HGLG, um fundo, emprega 1.000 pessoas no desenvolvimento que eles têm. Então, olha isso no agro. Aí depois olha isso na infraestrutura, né? Que o Brasil é triste, né? Na infraestrutura, né? Super carente. Então, assim, o agro tem tudo para se desenvolver, é o carro-chefe do Brasil, carrega muitas das vezes o Brasil nas costas, tem todas essas vantagens comerciais internacionais e o Brasil é gigantesco. Então, o El Ninho tem um impacto X, a Laninha o Y, mas é tão grande que se você tem um FIAGRO bem diversificado em termos de crédito, ele consegue se equilibrar. Então, quando você olha um FIAGRO, se você olha, ele está muito concentrado em uma região, opa, já é uma bandeira amarela, porque a gente estava falando lá sobre liquidez. Agora, você vê um FIAGRO que está ali expansivo no Brasil, que é um continente. Esses dias eu fui lá para São Paulo visitar meu sócio Bernardo, parecia que eu dirigi, não saía de Minas Gerais, né? Um negócio gigantesco, assim, fiquei 6 horas dirigindo lá, o negócio não acabava. Meu Deus, esse estado aqui da gente é grande demais. 8 horas de viagem, 6 horas em Minas Gerais, o Brasil é gigante demais. Então, super acredito no projeto dos FIAGROS, 2024 foi esses desafios de RJ e tudo mais. Mas quem está no projeto vai continuar ganhando dinheiro. E é isso, né? O problema é esse, né? Que quem sabe ganha dinheiro, né? Como eu falei lá do dado dos 100 mil reais, e quem precisaria ainda mais ter esse conhecimento, essa estrutura, não tem. Né? Eu falei no início da live, né? Assim, o povo às vezes pega dinheiro de Bolsa Família para investir em jogo de azar. Esse é o país que a gente vive. Ou seja, o país que não é só dar dinheiro para a pessoa que vai resolver, né? A pessoa vai gastar mal o dinheiro. Tem que ter ferramenta também. A pessoa tem que ter a ferramenta para saber, poxa, assim, qual que é o pensamento certo? Quem acredita nos FIAGROS vai se dar muito bem. Souber analisar, vai se dar super bem. Continua acreditando. Teve um ano desafiador de 2024. Mas tem certeza aí que a estrutura dos FIAGROS vai continuar, porque é muito boa, muito importante. A bancada também, a água já está no meio também. Então, assim, super acredita no projeto. A gente é um dos defensores vocais aí dos FIAGROS, dos FINFRAs, dos fundos imobiliários, e vamos continuar sendo, que é super importante mesmo. Você falou algo muito importante, né? Como nós somos carentes, né? E como que os fundos, eles acabam fomentando, né? A economia, né? O HGLG não sabia desse número, mas eu tinha um mentorado que ele era do Nordeste, ele morava ali perto de Recife, e ele sempre passava ali para o Porto de Suape, e ele falava, Andréia, tá construindo um galpão gigante aqui. Eu falei, é o do HGLG. Ele falou, não, olha, é algo assim, surpreendente. Eu nem sei quantas pessoas estão ali trabalhando. E olha, você acabou de confirmar, né? Ou seja, não só esse, mas outros ali, né, que eles estão desenvolvendo. Olha como ele emprega, olha como ele fomenta a economia, né? O FIINFRA, somos carentes de infraestrutura, né? Portuária, rodoviária, ferroviária, as companhias básicas, né? Saúde, saneamento, energia, telecomunicação, né? Precisamos aí urgentemente também de um maior fomento em relação a data center, né? Mas isso aí demanda uma infraestrutura maior, né? Um consumo maior de energia, mas nós temos energia renovável, então precisa né, fazer essa interligação, né? Ou seja, se nós somos um país que produzimos energia limpa, então como que nós vamos fazer essa conexão? Mas é algo que precisa. Os FIAGROS, né? Realmente, concordo, a governança, né, ou seja, o produtor rural se ver e entender que ele é realmente uma empresa, né, se ver como tal, independente do tamanho, e com isso você vai ter acesso ao mercado de capitais,
que vai ser muito mais vantajoso, uma taxa muito mais atrativa do que pura e simplesmente você ficar brigando ou plano safra ou qualquer outro plano ali que você tenha nos bancões, né? Vindo não só do governo, mas do próprio ali, da própria instituição financeira. Então, olha como é importante o mercado de capitais e olha como ele ajuda, né, a fazer esse crescimento e a melhorar a economia. Então, é muito importante, é muito interessante, claro, ver todos os indicadores, ver a questão de concentração, ver a questão não só de concentração geográfica, mas a concentração ali de credores, mas realmente é um mercado muito importante para a economia e é como você falou, não é à toa ali que temos bancadas fortes para que esse mercado continue ali cada vez crescendo mais. Perfeito. E acho que uma dúvida, aí você vai me confirmar, você que está sempre em contato através das lives no Fundo Explorer, no próprio VPF, enfim, interpretação do relatório gerencial para identificar oportunidades ou sinais de alerta. É uma dúvida constante? Ainda hoje? Com certeza, acho que as pessoas nem leem relatório gerencial direito, né? Assim, e, e assim, porque a nossa metodologia de estudo de fundos imobiliários, ela é super simples, assim, né? Que é 3 pilares. Gestão, primeiro, mais importante de tudo. Os imóveis, depois os contratos. É isso, é simples assim. Só que não é fácil, né? Assim, se olhar lá, estudar mesmo, né? E as pessoas, eu não sinto que elas leem os relatórios gerenciais. Tudo bem que não precisa ser que nem a gente que trabalha com isso, né? Assim, a gente estava conversando sobre isso antes na live, né? Cada pessoa tem seu círculo de competência e tá tudo certo. Eu não acho que o médico que cara dá plantão lá, que nem como, né, como se não houvesse amanhã lá e trabalha e tem um pouquinho de tempo só para ficar com a família, o cara tem que ficar 2 horas por dia estudando relatório de agência. Eu não acho mesmo. Eu realmente não acho mesmo. Né? Mas pelo menos a noção ali dos fundos que ele quer, que ele gosta, com certeza ele tem que ter essa noção. Ele pode pagar, mais uma vez, né? Pagar profissionais, consultores, carteira recomendada, até deveria, né? Se for esse caso. Um cara super estruturado já, super inteligente, carreira incrível, né? Super desenvolvida. Poxa, o tempo que ele tem para a família ali, né? Ele pode muito bem, entre aspas, terceirizar, pelo menos em partes ali, essa decisão. Né? Acho que até é interessante, né? Eu não sou médico, como eu disse, né? Eu vou no médico quando eu preciso de alguma coisa, né? Cara, me ajuda, né? Você estudou para isso, né? Só pelo menos aquela noção básica a pessoa tem que ter. Eu não sou médico, mas, poxa, eu sei que me alimentar bem é importante. Né? Eu sei os cuidados básicos de saúde, né? Então, vou no nutricionista, então preciso de proteína, de carboidrato, fibra, ou seja, eu tenho que ter esse conhecimento básico. Mesma coisa, né? Tudo bem que eu sou bacharel em direito, mas todo mundo deveria saber o básico dos seus direitos, né? Assim, o que eu tô querendo dizer você não tem que ser o bambambam em tudo na sua vida, isso é impossível, é completamente impossível você ser incrível em tudo, é impossível, ninguém consegue fazer isso. Mas pelo menos o mínimo de dinheiro, direitos, né, seus direitos de saúde, você tem que saber, não tem como, né? Não tem como escapar. Isso é importante para todo mundo, né, no final das contas. E quando você vai investir nos fundos imobiliários, é esse básico, você pelo menos tem uma noção de onde que o dinheiro está vindo. Pô, você lê o relatório gerencial ali, a primeira coisa que você tem que saber é como é que esse fundo faz dinheiro. Esse fundo está fazendo dinheiro? Ou ele está chafurdando ali na lama, né? Uma coisa ali que você vê que realmente o fundo só está gastando, não está vindo nada. Né? Às vezes, sei lá, tem um fundo de. Mais uma vez, eu não vou dar nome aos bois, mas às vezes tem fundo de laje corporativo que tem vacância super alta, gasta demais, não tem nenhuma perspectiva de novo inquilino. Poxa, está sangrando, né? Assim, é um desafio aquele fundo ali. Ele é interessante? Ele pode ser uma oportunidade? Pode ser, dependendo da sua carteira. Às vezes pode ser que não, né? Como a gente já viu acontecendo. Que às vezes o fundo não consegue alugar nunca mais. Né? Tem casos assim, mais uma vez não vou dar nome aos bois, né? Fundo de papel é a mesma coisa. Poxa vida, às vezes tá pagando super bem, mas ele é de multipropriedade, né? Assim,
caramba, né? Assim, super desafiador. Você entende o que é isso, multipropriedade? Você entende o que é um loteamento? Como é que ele funciona? Antes de você investir nesse fundo, menos o básico, mais uma vez, não quero que você seja um PhD em economia, não, mas você entende mais ou menos que é aquilo ali? Talvez, se não, é legal você, talvez, investir em investimentos mais simples mesmo. Ah, você entende o que é um shopping? Entendo, então beleza. É assim, entender o fundo de tijolo. Ah, entendo mais ou menos o que é uma dívida ali para construir um prédio, né? Assim, dívidas mais de qualidade, né? Mais corporate. Ótimo, beleza. Então faz muito sentido. Você entende que é uma multipropriedade? Você entende como é que funciona esse negócio? Você entende como é que é um loteamento? Entendo. Então beleza também. Né? Assim, então você vai olhar no relatório gerencial como é que esse fundo está fazendo dinheiro, se ele está fazendo dinheiro, né? A partir daí, você vai ver o desenvolvimento desses relatórios gerenciais. Poxa, um relatório gerencial, eu estou entendendo isso aqui? Isso é legal também, né? Porque eu sei, e assim, parece que eu estou criticando, né? Mas de certa forma até eu estou em alguns pontos, mas tem uma parcela de culpa da gente que trabalha no mercado também, no sentido de, poxa, esse relatório gerencial, às vezes, talvez criticar mais a facilidade de ler esses relatórios iniciais, né? Poxa, ele é simples de ler, ele é para o investidor, né? O gestor ele não precisa saber daquilo ali, ele está lá no dia a dia, tem umas palavras super simples ali, que dá para entender, qualquer um dá para entender aquilo ali? Eu acho que não. Hoje eu acho que não. Hoje eu entendo porque eu estudo muito, mas eu acho que dá para melhorar também. Então, assim, se uma dica só, entenda de onde está vindo o dinheiro, pelo menos entenda o que está acontecendo naquele fundo, né? A partir daí, realmente, você já vai abrir uma janela para você, e a partir daí, realmente, você vai ser um investidor muito melhor, com toda certeza, né? Assim, e a gente fazer a nossa parte, né? Nossa parte de influenciador também, de tentar mastigar o máximo possível, defender, né? Assim, fazer ali uma ponte, né, entre o gestor e o cotista, defender o mercado financeiro, né? Sempre defendo o mercado financeiro, né? Sou um cara bem capitalista, assim, nesse sentido. E, e é isso, né? Cobrar também dos gestores essa. Poxa, cara, simplifica isso aí, sabe? Eu já falei várias vezes em relatórios de gestão, com gestor, né? Em live com o gestor. Cara, elogiar quando tem que elogiar, seu relatório gerencial melhorou bastante. Mas isso, olha, reflete nisso aqui, sabe? Reflete nisso aqui. Tipo assim, o que você quis dizer com isso? Ah, você quis dizer isso? Então, beleza. Então, escreve de uma forma mais simples, né? E a gente vê que o mercado vai evoluindo. A gente fica muito feliz de participar disso também, né? Com toda certeza, né? Simplificar é sempre importante, justamente porque é um atrativo para que mais pessoas, opa, eu entendi. Ah, então eu sei o que realmente está acontecendo, eu sei o que o gestor está fazendo. E com isso se sente mais confiante, né? E se você tem essa relação de confiança, consequentemente, você vai indicar, vai falar, olha, tem fundos que são mais palatáveis, ó, lê aquele relatório para você ver, depois a gente conversa, a gente está entendendo, se não está entendendo. Então isso é importante para abrir portas, né, para que mais investidores venham. E amigo, quais estratégias, né, falando aí de gestor, né, costuma adotar para mitigar riscos, né, seja no setor imobiliário, agrícola, infraestrutura? Sim, a primeira estratégia, com toda certeza, que cada gestor vai ser um gestor muito diferente, né? O Bernardo gosta de falar muito, tipo assim, poxa, se tudo fosse igual, então não tinha que ter tanto produto assim, né? E eu acho que é um pensamento interessante, só que a única estratégia, o último almoço grátis, que o pessoal brinca, é a diversificação, né? Assim, isso vale para pessoa física, isso vale para o investidor profissional, né? Assim, gestor de fundos imobiliários, FIAGs, enfim, infra, né? Assim, mesmo, por exemplo, gestores que a gente gosta bastante, que sabe que o cara entende pra caramba, né? Assim, esses dias aconteceu, né? Assim, um FINFRA que eu gosto, já fiz umas 3 lives com o gestor, 2 ou 3 lives com o gestor, o cara me manda o WhatsApp, o cara é incrível, assim, e deu pepino dentro do fundo, né? Assim, fundo, inclusive, que eu gosto, que eu invisto. Ou seja, por mais que o cara seja incrível, super bem estruturado, você vê que o cara tem super qualidade, ele não tem bola de cristal, né? Assim, ninguém tem. E as pessoas falam, poxa, mas deu problema. Cara, mas o investidor também, o investidor profissional, né, o gestor, não tem como
prever o futuro. Então, o último almoço grátis é a diversificação, né? Então, essa é a principal estratégia. Ponto. Tem que ter diversificação, e é isso. Depois disso, aí você pode fazer 1001 coisas, né? Tem gente que movimenta mais rápido, né? Tem gestor que gosta de rodar crédito, beleza, também, né? O cara já vê que aquele crédito ali ele vai dar problema, ele já roda aquele crédito, né? Tem gestor que fala assim, olha, eu vou investir só em crédito super seguro mesmo, né? O pessoal da Quiné gosta de ser mais conservadora, por exemplo. Aí eles têm porte para isso, né? Os caras são gigantescos, né? Assim, Canip, só o Canip tem o quê? 7 bilhões de patrimônio líquido. O cara consegue ser o tesouro do mercado, né? Um cara gigantesco, assim, né? Então consegue fazer isso. Ou seja, ele consegue diversificar em créditos muito seguros, né? Assim, uma operação dos caras é 200, 300 milhões de reais, é bizarro, assim. Não tem como você competir, nenhuma pessoa física vai conseguir competir com isso, né? Pouquíssimas pessoas, contando um dedo ali, as pessoas no mundo conseguiriam competir com um fundo gigantesco desse, né? Então, em resumo, assim, diversificação, isso vale para todo mundo, no mundo inteiro, né? O Warren Buffett, o pessoal tá brincando, né? Tá fazendo até meme do cara, né? Cantando o ukulele lá, que ele tem 300 bilhões de dólares em caixa, né? Um cara super diversificado ali. A concentração dele era em Apple, inclusive, né? E com essas quedas todas aí das Big Techs, o pessoal tá até fazendo meme, né? Que tá tranquilo lá cantando, né? Tocando instrumento, ukulele, né? Que é um instrumento havaiano, um violãozinho havaiano, né? Porque o cara sabe, né, dessa diversificação, dessa estrutura, e ele gira muito também. Então, ele tem essas duas, né, questões. Né? Às vezes ele até concentra, mas ele gira bastante também. Então, independentemente da sua estratégia, o gestor ele tem que fazer esse trabalho bem feito de humildade mesmo. De humildade, né? O cara tem que falar assim, olha, eu estudo pra caramba, trabalho demais aqui, mas eu sou humilde frente ao mercado. O seu mercado é o mercado que manda. Né? Eu sou um aprendiz. E a partir daí, sim. Aí a partir daí vai ter a galera que gosta de girar pra caramba, ou então a galera que simplesmente vai e fala assim, olha, você é agressivo mesmo, e é isso, né? Muitas das vezes dá problema, né? Os que dão problema normalmente são esses, né? Tem a galera que é super conservador, fala assim, olha, eu vou ser conservador mesmo, e, né, tô nem aí, os haters que não investem no meu fundo, eu vou ser conservador mesmo, o pessoal vai criticar que às vezes eu não tô dando dinheiro infinito, mas eu vou aqui, né, não ter dor de cabeça, né? Inclusive eu sou desse time, né, que gosta desse tipo de pensamento. Então é isso. Assim, cada gestor tem o seu jeito, mas o que é comum a todos eles, pelo menos para mim, né, o gestor que ele é humilde frente ao mercado, que ele respeita o mercado, esse cara aí que a gente tem que olhar com mais carinho, né, que esse cara aí provavelmente vai durar mais tempo. Ele entende, né? O mercado, como diz o ditado, é soberano, né? Então, vamos tratar o soberano como tal, mas diversificar, né? É sempre como você falou, né? É o último almoço grátis. Diversificando, não se concentrando, né? Observando, tentando se antecipar, mas nem sempre é possível, de fato. Mas, na maioria das vezes, ele consegue ali fazer boas antecipações, ou seja, erra rápido, conserta rápido, e assim, né, continua ali perpetuando o fundo. Realmente é isso que é importante na mitigação de risco, né? Ou seja, é você entender os momentos de crise ou que estão ali a prestes a acontecer e você conseguir se movimentar, né? Claro que há momentos como uma pandemia ou algo nesse sentido que você não consegue, né? Até porque, dependendo da situação, como nós estamos vendo agora em relação ao tarifaço, não sabe até que ponto a coisa vai, não se sabe exatamente se vai acontecer, se não ia acontecer, vai acontecer, volta atrás, não volta atrás. Ele entendeu como os Estados Unidos é soberano, mas deixa eu fazer meu caixa aqui, né, bem tranquilo, que logo, logo, né, pode vir ali uma recessão, algo nesse sentido, e eu vou estar preparado, né, pronto para realmente adquirir boas empresas a preços extremamente subvalorizados, né? Então, Perfeito, esse é o ponto-chave ali, né, da história, né, amigo? perfeito, é isso.
E agora, outro ponto que eu acho que deve ser dúvida que você deve ler, né, dos investidores é: o preço da cota reflete de fato o valor dos ativos que ele possui no portfólio? É a dúvida que não quer calar. Você vê bastante isso, amigo? A gente fala muito sobre isso, né? E a resposta é que, obviamente, não. É assim, a gente vê vários fundos incrivelmente descontados, porque o mercado é bipolar, né? Já falando ali um pouco do Graham, né? Do investidor inteligente, né? Às vezes ele está ali em 2019, uma loucura total, preços super altos, assim, o pessoal pagando os preços irreais. Às vezes ativos até bons, né? Mas negócios ruins, porque os preços estão muito altos. E aqui não, a gente vê ativos super estruturados. A gente deu alguns exemplos aqui no meio da live, poxa, preços super interessantes, assim. Então, e por que disso, né? É porque as pessoas são emotivas mesmo, assim. Não é assim, mas Daniel, pô, a Selic lá 15% quase, podendo chegar a 15%, inclusive, né? 14,25%, mas podendo ali aumentar mais 75 bips, né? Mas chegando nessa diferença ali, né? Mas talvez ali uns 0,5%, 0,75%, né? Mas você não precisa escolher um ou outro. Né? Você pode ter as duas coisas na carteira, né? Longe de mim falar que renda fixa, que nem o pessoal fica falando besteira na internet, perda fixa, não sei aonde, porque, caramba, né? Juros reais altíssimos, né? Assim, sei lá, um cara na Suíça olhar os juros do Brasil e falar assim, meu Deus, assim, o que é isso, né? Assim, os juros altíssimos lá, os caras estão ali no 1%, 2%, né? Juros reais, e o cara ali, né, lutando ali, né? Aqui não, a gente tá com os IPCA mais 7 aqui de vez em quando, e é isso, né? Que é um negócio louco ali que o pessoal olha e fala, caramba, né? Longe de mim falar que isso é ruim, antes pelo contrário, é excelente. Mas você não precisa escolher um ou outro, né? Porque o mercado ele é bipolar, ele tem essas desconexões mesmo. Aí você pode falar, Daniel, mas a casa, o ativo real, eu não desvaloriza tanto assim. Você que acha. Você que acha, né? Só que você não tem um home broker diário lá para ver se sua casa está valorizando ou não. Mas com toda certeza ela valoriza e desvaloriza. Você pode ver nos gráficos que mostram, né? Épocas que sobem mais, sobem menos. Sua casa pode estar no meio ali de uma construção péssima, né? Ou acontecer alguma coisa de desvalorização. Então é mais você aproveitar essas oportunidades de desconexão entre mercado financeiro e mercado real, que é agora. Agora é uma das melhores oportunidades ali dos últimos anos, né? Provando que os fundos imobiliários, apesar de estar muito estruturados, nossa, incríveis, assim, muitas questões, e vão ficar mais ainda, tá? Vão ficar mais ainda, né? A gente, por exemplo, comparar com os REITs norte-americanos, tem muito arroz com feijão para comer ainda, né? E com os preços bem descontados, né? O Brasil é surreal, assim, tem muita oportunidade. E por isso, ambos cabem na carteira. Porque um já rendeu aquilo, e claro que não é o que rendeu no passado, não necessariamente vai render no futuro, mas aquilo que você está projetando para que você receba no futuro, se você no meio do caminho também não pegar e não precisar vender, você vai receber aquilo lá, mas se você precisar vender, pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Então, os dois casam muito bem numa carteira, né? Tanto a renda variável quanto a renda fixa, né? Cada um vai ter o seu papel. Um olha para frente e o outro olha para trás. Então, eu acho que é uma combinação bastante interessante, essa visão em relação a um e outro. Exato, né? E realmente, né? Uma super oportunidade ali para quem sabe investir bem, né? Quem sabe estudar ali, com certeza um dos melhores momentos. Exatamente. Lembrando que mas por que você está olhando para o futuro, mas pode ser que aconteça ali um interpério no meio do caminho e você precisa vender e você não venda num momento positivo para você, né? Porque existe uma marcação a mercado. Então, diariamente ele vai marcando ali a mercado até que lá no final realmente você receba. Por isso, há momentos e momentos. E não necessariamente, se você não ficar com ele até o final, você não vai receber aquilo ali que está prometido. Então, a renda fixa ela não é fixa, como muitos acham, mas ela te dá um norte.
diferentemente do que você tem na renda variável, que são expectativas, né? Que realmente vão se confirmar se o gestão fizer um trabalho ali que seja, que traga resultado. Amigo Daniel, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo aqui, conversado conosco, trazido aí toda a sua expertise e no trato e no estudo, né? Eu sei que você é muito estudioso em relação aos investimentos, aos fundos em especial, mas eu gostaria que você deixasse as considerações finais para o nosso público, né? Se acalentar um pouquinho, e as mídias sociais, aonde o VPF está atuando aí, para o pessoal ir curtir, compartilhar e se inscrever, que eu recomendo muito material, tanto do Daniel quanto do Bernardo, que é muito bom, pessoal. Show de bola. Primeiro, agradecer, né, o convite, super especial sempre a nossa conversa, né? Você sabe o carinho que a gente tem por você, né, o apreço que a gente tem por você, né, da sua resiliência, do seu trabalho. E sobre acalento é ter essa resiliência também de ser um investidor, uma investidora com o pensamento certo, né? São fundos de renda, tá vendo ali pingando toda vez no seu, todo mês ali na sua conta, né? Isso aí já é, de certa forma, super interessante, porque o fundo imobiliário é para quem é acumulador, né? Você pega esse dinheiro e reinveste ele, ou seja, você aumenta a sua renda, né? Super poderoso, super incrível. Então agora é um dos melhores momentos, né? É o oposto, né, de ficar triste agora é ficar feliz agora, né? E sobre as redes sociais, né, vai pelos fundos, né, nome difícil de esquecer, tanto no Instagram quanto lá no YouTube, né, e podem mandar lá seus comentários, ver os nossos vídeos, se inscrevam nos nossos canais, e claro, né, se inscreva aqui no canal da Andrea, que é um trabalho super importante, super relevante, né, de educação financeira. Então, no mais é isso, desejar ali um excelente final de não sei se esse vídeo vai ao ar que horas, né, mas de semana ou de dia, né, para quem estiver assistindo, e sempre que precisar aí, pode contar com a gente, que é só chamar, você sabe, a gente tem um carinho enorme por você. Eu que agradeço, amigo Daniel. Como eu falei, espero aí também que o amigo Bernardo venha aqui conversar conosco. É sempre um prazer ter vocês dois aqui para falarmos conosco, trazer aí todo o estudo que vocês fazem e acalentar um pouco os investidores com informação, né? E também, né, gostaria aí de agradecer a vocês, né, por estar nos acompanhando aqui, né, nesse trabalho que vem aí desde 2021, trazendo informação diretamente da fonte e trazendo também pessoas do mercado, que eu acho importante você ter todas essas visões a respeito. Então, mais uma vez, muito obrigada. Pode contar comigo também, Daniel, sempre que precisar chamar, eu também estamos junto. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Até aí o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, amigo.